Iniciou. Boa tarde. Nosso grupo é composto por mim, Ana Luísa, pela Júlia, pela Carolina e pela Sara, mas nessa apresentação vai ser eu, Ana Luísa, Carolina e a Júlia. E a gente vai falar sobre as usinas fotovoltaicas, mais especificamente os aspectos técnicos e eletrotécnicos das usinas fotovoltaicas. Aqui, para começar, a gente explica um pouquinho o que é uma usina fotovoltaica. É um sistema de energia solar de grande porte construído para geração de energia elétrica. Então, um conjunto de placas solares que captam a energia solar e que, depois de um processo, transformam toda essa energia solar em energia elétrica. E a geração da energia elétrica ocorre através dos painéis fotovoltaicos, que é os que estão na foto, que convertem a radiação solar em eletricidade. A gente vai falar mais para frente como que ocorre essa transformação, quais são os componentes da usina e todo esse processo. Aqui a gente tem os componentes de uma usina fotovoltaica. Primeiro tem os painéis solares, que, como eu já falei, são os responsáveis por pegar toda essa radiação solar e transformar em energia através dos semicondutores, que captam essa energia solar, que é incidida neles, e depois com inversores, transformadores, vão transformar tudo isso em energia, que depois, mais para frente, vai ser levada para as casas. E aqui tem os inversores, que transformam toda a corrente contínua, que é como ela chega até eles, para a corrente alternada, que é a forma com que ela vai para as casas, para as indústrias, a forma como ela é transportada. E aqui tem os transformadores, que também são responsáveis por ajustar a tensão dessa corrente que chega nos inversores para a tensão correta também para transporte dessa energia para os consumidores. E depois toda essa parte de ajuste e de controle dessa carga são colocadas também, são apresentadas as baterias de armazenamento, que são responsáveis por armazenar toda a energia em caso de pouca incidência solar, em caso de não funcionamento da energia. Então, em caso de necessidade, tem toda essa energia armazenadas nas baterias que podem ser levadas para consumo. E aqui tem os controladores de carga, que são sistemas parecidos com os transformadores, mas que mostram tudo o que está acontecendo, que mostram enquanto está a corrente, como está o funcionamento dessa usina em termos de carga. E por fim, a gente tem um sistema de monitoramento, que cada usina faz de uma forma diferente, mas ele é todo automatizado, todo feito de forma tecnológica, que são computadores e dispositivos que são conectados a essa usina, a essas placas solares, e que são responsáveis por mostrar todo o consumo, toda a geração, o quanto de energia que está sendo passada, o quanto de energia que está sendo gerada, como vai ser o transporte, como vai ser a distribuição. Esses são os componentes principais de uma usina fotovoltaica. E aqui a gente coloca um pouquinho do como funciona, como todos esses componentes juntos vão fazer essa usina funcionar. Então, como fala ali, primeiramente ocorre a captação solar, a captação da radiação solar pelos painéis, e depois, esses mesmos painéis têm semicondutores que criam a corrente contínua. Com a luz solar, criam essa corrente contínua. Então, os inversores, depois de receberem a corrente contínua, vão transformar ela em corrente alternada, que é a corrente compatível com os dispositivos elétricos atuais. E os transformadores com a corrente já em alternada, eles elevam a tensão para os níveis certos para ser distribuída e transportada. E por fim, depois dela estar toda ajustada, toda certa, ocorre o processo de distribuição para a rede elétrica, que depois vai ser levado para os consumidores finais, as casas, as indústrias, aonde precisar de energia elétrica. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de usinas solares e uma fonte que é uma fonte de energia limpa, né, e renovável que está ganhando cada vez mais importância no Brasil e no mundo. Então, primeiro, nós temos as usinas solares fotovoltaicas. Esse tipo de usina utiliza
painéis solares fotovoltaicos que convertem diretamente a luz solar em energia elétrica. Então, as células fotovoltaicas, elas captam a radiação solar e a transformam em eletricidade através do efeito fotovoltaico. Este é um processo limpo e eficiente que tem sido amplamente adotado por todo mundo. Passando para o próximo slide, vou falar um pouquinho mais sobre a instalação dessas usinas fotovoltaicas. Então, as usinas solares fotovoltaicas, elas são as mais comuns e elas podem ser instaladas em grandes áreas, como usinas de grandes escalas ou em sistemas menores, como em telhados de residência e empresas, né? Então, essa flexibilidade, ela torna a tecnologia fotovoltaica acessível tanto para grandes projetos quanto para pequenos consumidores. E isso traz a democratização, né, do acesso à energia solar. Passando para o próximo slide, nós temos as usinas solar termoelétrica. Então, esse é o nosso próximo tipo de usina, né? E nessas usinas, a luz solar ela é concentrada usando espelhos ou lentes para aquecer um fluido que depois gera vapor. Esse vapor, ele movimenta uma turbina que aciona um gerador para produzir eletricidade. Então, este método ele é muito interessante porque ele permite o armazenamento de calor, que possibilita a geração de eletricidade mesmo quando não há sol. Então, isso faz com que a eficiência seja aumentada, né, e a constância do fornecimento de energia. Passando para o próximo slide, falando um pouquinho mais sobre a tecnologia das usinas termoelétricas, né? Existem diferentes tipos delas, dentro dessa categoria, como a cilindro parabólica, torre solar e a disco parabólica. Então, essas usinas elas são mais adequadas para regiões com alta incidência solar, como desertos, devido à necessidade de alta concentração de luz solar. O armazenamento de calor ele é uma vantagem significativa, pois ele permite a geração de eletricidade de forma contínua, mesmo depois do sol se pôr, por exemplo. Então, agora falando um pouco sobre as principais usinas no Brasil. Então, iniciando, né, essa parte que vamos falar mais sobre algumas das principais usinas fotovoltaicas no Brasil, que se destacam pela capacidade de geração e tecnologia de ponta. Então, iniciando pelo Complexo Solar Janaúba, em Minas Gerais, ele possui uma capacidade de geração de 1,2 gigawatts pico, sendo a maior usina solar do Brasil. O complexo ele ocupa uma área de 3.000 hectares, com 2,2 milhões de módulos fotovoltaicos, e esta usina é um exemplo de como o Brasil está aproveitando seu potencial solar para energia limpa. O segundo local que a gente vai falar é o Conjunto Solar São Gonçalo, no Piauí. Ele é outro destaque que tem uma capacidade de 475 megawatts, e essa usina ela utiliza painéis solares bifaciais, que captam a luz solar dos dois lados. E isso faz com que a eficiência também seja aumentada na geração dessa energia. E outra é a usina solar de Pirapora, que está localizada também em Minas Gerais, e ela tem uma capacidade de 321 megawatts, e ela é composta por 11 usinas menores. Essa estrutura, ela é modular, né, e ela permite maior flexibilidade e eficiência na geração dessa energia gerada. Então, seguindo, nós temos a cluster de Serra Branca, e ela é lá no Rio Grande do Norte, e ela integra duas grandes usinas de geração, a Serra do Mel 1, com 137,4 megawatts, e a Serra do Mel 2, com 103,1 megawatts. Então, esses projetos eles são fundamentais para o desenvolvimento econômico daquela região e eles contribuem significativamente para a matriz energética do estado. Então, na Bahia, o complexo Sol do Sertão, ele tem uma capacidade instalada de 434 megawatts, ocupando uma área de mais de 1.000 hectares. E este complexo, ele possui também ele também é composto por várias unidades, né? Incluindo Sol do Sertão 7, Sol do Sertão 13 e Sol do Sertão 12. E Terra do Sol também 7. Cada um contribuindo com a capacidades variáveis de geração.
E partindo para a última usina deste slide, nós temos o Complexo Solar Luzia, na Paraíba. Ele possui uma capacidade instalada de 149,3 megawatts, dividido em unidades como Luzia 2 e Luzia 3. E esse complexo ele é mais um exemplo de como a energia solar está sendo muito bem utilizada de forma eficiente e sustentável no Brasil. E aí, passando para o próximo slide, falando um pouquinho mais sobre a maior usina do mundo. Então, ela se chama Badla Solar Park e ela está localizada na Índia, no estado do Rajastão. E ela tem uma capacidade instalada de 2,2 gigawatts. Essa usina ela não é apenas uma das maiores em termos de capacidade, mas também em área ocupada. E lá a tecnologia que eles usam é uma combinação de painéis solares fotovoltaicos e espelhos heliotérmicos, que concentram a luz solar para gerar calor e depois é gerada eletricidade. Então, essa abordagem híbrida, ela maximiza a eficiência da geração de energia. E aí, falando um pouquinho mais sobre o país, né, a Índia ela tem investido fortemente em energia solar nos últimos anos, tendo o objetivo de reduzir uma dependência de fontes de energia não renováveis e de combater a poluição do ar. Então, este parque solar ele é um excelente exemplo desses esforços que vêm sendo feitos e serve como modelo para outros países seguirem. Então, em resumo, né, só para resumir mesmo no final, assim, as usinas fotovoltaicas, tanto no Brasil quanto no mundo, elas representam um passo crucial em direção a um futuro mais sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis. E cada uma dessas usinas, ela é um testemunho do poder da inovação e da importância da energia renovável. Agora eu vou falar um pouquinho das vantagens. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o baixo custo da tecnologia. Então, mesmo com o custo inicial elevado, o projeto ele tem um retorno do seu investimento garantido em poucos anos de operação. Segundo os dados da Agência Internacional de Energia, IEA, os painéis fotovoltaicos eles já produzem energia mais barata do planeta desde 2020. Então, acontece que há uma ampla disponibilidade, né, de sol em todo o mundo, permitiu que os painéis eles se popularizassem. Por sua vez, levou ao desenvolvimento da tecnologia e aí automaticamente, né, tem uma queda dos custos. Falando um pouquinho agora da longa vida útil dos painéis, as usinas solares elas têm geração centralizada, também possuem uma longa durabilidade, com mais de 25 anos de vida útil dos painéis solares. Falando um pouco agora de sustentabilidade e energia limpa, as usinas solares, elas não emitem quaisquer gases poluentes na atmosfera, né? Muito, como bem falado pela Júlia. Ao contrário, né, das termoelétricas, movidas pela queima dos combustíveis fósseis, diesel e carvão, as usinas solares, elas não emitem os gases poluentes e a transformação da luz do sol em eletricidade é feita, né, pelo chamado efeito fotovoltaico. Agora, falando um pouquinho sobre o baixo impacto ambiental dos projetos. Então, ela causa menos impactos ambientais na sua construção do que uma hidrelétrica ou um parque eólico. Porque, assim, os projetos solares, eles podem ser alocados com mais facilidade devido à grande disponibilidade de sol, em regiões desérticas com quase nenhuma vegetação. Então, ao contrário das hidrelétricas, elas precisam ser construídas em determinados locais, em locais específicos. E aí, às vezes, causam impactos, né, na fauna e na flora, devido ao represamento das águas dos rios e outros afins. Agora, falando um pouquinho das desvantagens, no próximo slide. Existe também a intermitência, né, de fonte solar. Então, um dos maiores desafios da tecnologia é encontrar formas de contornar essa intermitência, porque não faz sol, né, o tempo todo, o dia todo, então ela não está disponível a todo momento. Então, sem contar com alguns fatores que também atrapalham, por exemplo, a captação, como as nuvens, as chuvas. Então, é um dos maiores desafios hoje em dia. E falando também de outra desvantagem, a baixa eficiência comparada a outras tecnologias. Então, por exemplo, o Parque Solar São Gonçalo, como falado pela Júlia, ele tem a capacidade de 475 megawatts. Em comparação à usina hidrelétrica de Itaipu, ela tem capacidade de 14 gigawatts. Então, é uma diferença significativa.
E agora, para concluir nosso trabalho, as usinas solares, né, ela tem se consolidado também, como falado pelo Júlio, uma das principais soluções para a geração de energia limpa e sustentável no Brasil, assim como o mundo também, há esse avanço. E com o avanço da tecnologia e a crescente demanda, né, por fontes renováveis, seu papel no fornecimento de eletricidade tende a crescer ainda mais, trazendo benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a economia do país. Isso dizendo o Brasil e também como o mundo todo. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Caramba. Nossa Senhora. Deu quanto tempo?